final de dezembro, a Argentina emitiu um pacote econômico. Esse pacote, conhecido como Decreto de Necessidade e Urgência, que revogou cerca de 300 leis relacionadas à regulação econômica do país. Entre elas está a Lei de Locação. A medida tem por justificativa tornar o mercado mais livre e permitir que locadores e locatários definam as regras do contrato. Por outro lado, há quem critique a medida por entender que o excesso de liberdade vai acabar prejudicando o mercado, dando vazão aos abusos. Para entender esse debate, vamos fazer então uma relação da Lei do Aluguel da Argentina com a Lei de Inquilinato do Brasil. Por isso, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o doutor Júlio de la Moura, advogado especialista em direito imobiliário. Doutor Júlio, seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado. Também está conosco a doutora Jennifer Moretti. Doutora Jennifer, bem-vinda, bom dia. Muito obrigada. E conosco também o doutor Gabriel Chavegatti. Doutor Gabriel, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. É um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio Justiça. E já começo com o senhor, doutor Gabriel. Conta para o nosso ouvinte o que houve lá na Argentina com o fim da lei do aluguel. Sérgio, a Argentina está tentando passar por reformulações, né? Tentando passar por necessárias reformulações econômicas. Lá a gente tem um ambiente que é bem diferente do ambiente que a gente encontra aqui no Brasil. Vamos começar destacando para o ouvinte alguns pontos para a gente conversar, né? Primeiro, a lei de locações lá era uma lei de locações que tratava, ela é relativamente recente, ela era de 2020. E essa lei de locações, ela tinha alguns pontos que eram uma tentativa de coibir a inflação. Então, é bastante comum, e a gente já viveu isso aqui no país, quando você tem uma lei de locações bastante livre, ou quando você não tem uma regulamentação de locações, é muito comum que o mercado de locações pressione a inflação para cima. Porque o proprietário tem um poder e ele pode estabelecer o aluguel, e ele pode, com o tempo, né, de acordo com o mercado, ele acaba querendo compensar a inflação que ele está vivendo, aumentando o aluguel, e isso gera a inflação. Então você tem esse bloqueio. E o que a lei de locações fazia lá, ela estabelecia que os contratos de locações, eles eram obrigatoriamente de 3 anos, e obrigatoriamente ele não poderia ser reajustado pelo dólar, né, como já aconteceu aqui, e ele tinha um reajuste semestral. O que acontecia era que o mercado de locações não estava conseguindo acompanhar a própria inflação do país. Então, os índices obrigatórios de reajuste do aluguel não faziam frente àquilo que a Argentina está vivendo, que é um excesso nesse combate à elevação do valor do dólar, desvalorização da moeda, uma necessidade de você ter um mercado que se adapte melhor à situação. E o mercado de aluguel não conseguia competir. Isso fazia um efeito que é um efeito devastador. Os proprietários tiravam os imóveis do mercado. Então, preferiam trabalhar com vendas e não com locação. Isso gera um déficit habitacional que é gigantesco. Você tem imóveis parados, gera um custo e gera um problema urbano, porque você tem uma situação que a gente está vivendo em São Paulo, que é imóveis vazios, imóveis desabitados. Que é uma situação de crise enquanto você tem pessoas morando na rua. Por outro lado, revogar lá é uma medida que parece, a princípio, né, para nós que temos uma estabilidade de mercado, que temos uma estabilidade inflacional, parece uma medida muitas vezes dolorosa e difícil, mas é considerado um dos caminhos. Se vai ser um caminho bom ou não, só o tempo vai dizer, mas é considerado um dos caminhos possíveis para a situação. A gente teve um efeito já com a revogação, que foi a volta ao mercado de quase 1 milhão de imóveis. 1 milhão? Que era... Perdão, eu exagerei no valor. Quase 100 mil imóveis. Sim. Que já retornaram imediatamente ao mercado. A expectativa deles era que retorne esse valor, né? E o mercado se regule. Que o mercado se regule a partir daí. Com certeza vão ter abusos. Pois não, doutor. Veja que nós passamos pela pandemia, assim como eles, né? O mundo inteiro passou pela pandemia. Em 2020, em plena pandemia, eles alteraram essa lei locatícia para estender o prazo mínimo de locação residencial de 2 anos para 3 anos. Isso num momento de tamanha inflação.
Então, locação por prazo muito longo, com aluguéis estáveis em períodos de inflação, é o caos. Aqui no Brasil, na pandemia, ao invés de revogar a lei, ao invés de alterar a lei em função da pandemia, nós condicionamos aquilo que era prejudicial na lei para a pandemia. Então, por exemplo, o despejo. Nós não alteramos a lei em relação ao despejo, mas nós modulamos como se daria o despejo durante a pandemia. Então, assim, revogar uma lei é uma medida muito extrema, porque leva a sociedade à falta de regra. Então, é melhor aprimorar a lei naquilo que o momento demanda, naquilo que a situação exige, do que simplesmente eliminar o regramento que já existe. E para a senhora, a doutora Jennifer, como a senhora também interpreta isso? Passamos no passado pelo congelamento de preços, né, de uma forma geral, e quando se libera também demais alguma coisa, tira a regulamentação, parece que fica meio também torto, né? Um lado acaba sendo prejudicado. A gente perde o controle. Aqui no país, por exemplo, eu não imagino ser saudável a gente tirar uma regulamentação se a gente fosse fazer um contraponto com a Argentina. Até porque quando a lei do inquilinato surgiu em 1991, a gente justamente precisava de mais regulamentação para trazer mais segurança na hora de contratação. Então, se a gente for aplicar essa mesma lógica aqui, analisando todo o cenário, é um risco muito grande da gente perder o controle de uma vez, quando na verdade a gente precisa de cada vez mais regulamentação para que a gente tenha segurança jurídica nas contratações. Doutor Gabriel Chavegatti, e para o senhor? É melhor sem regras ou com regras? O que temos que aprender então com isso que está acontecendo lá na Argentina? Está vendo aqui que a lei era um mínimo de 3 anos, máximo de 20 anos, reajuste anual, conforme índice de preços ao consumidor, e a comissão imobiliária era paga pelo dono do imóvel. Assim, eu concordo com as palavras do Dr. Júlio e da doutora Jennifer. Com certeza, com regulamentação é melhor. É melhor você ter... A gente já viveu os dois períodos, já viveu uma época de regulamentação bem escassa, onde o Código Civil definia as regras da locação, e o que a gente tinha era de fato uma dificuldade em alugar. Ficava muito personalizada a relação com o locador, e o locador acabava cometendo abusos, e isso sim pressionava a inflação. Com a regulamentação, com regras estritas, você tem uma proteção aos locatários, e essa proteção aos locatários para que o locador não resolva aumentar o aluguel quando ele quiser. Essa proteção aos locatários que ele vai ter uma moradia é, sim, uma política pública de moradia. E para o senhor, professor Dr. Júlio de la Moura, o que podemos falar sobre a lei de inquilinato do Brasil? O que tivemos lá atrás e o que vem sendo avançado? Precisamos de um novo avanço, de um novo ajuste? Eu acho que a nossa legislação inquilinária ela é exemplar. E eu digo isso porque a gente já estuda essa lei há muito tempo. Nós, doutor Gabriel, doutora Jennifer, que somos especialistas nesse mercado, a gente lida com isso todo dia. Então, a gente passa não só pela leitura, mas pela interpretação da lei. E, de fato, é uma lei que ela protege o inquilino, mas, ao mesmo tempo, resguarda o locador. Então, ela em cada um dos seus artigos e também no conjunto, ela traz esse equilíbrio, sabe? Exatamente porque a gente veio de um momento em que havia muito abuso dos locadores para com os locatários. E a lei veio nesse sentido. Ela primeiro protege o inquilino, mas ao mesmo tempo ela não deixa de resguardar os direitos de propriedade do locador. Mas uma coisa é certa, qualquer que seja o lugar, qualquer que seja a moeda, enfim, locação é incompatível com inflação alta. Porque locação é um contrato de estabilidade. Ninguém aluga um imóvel para morar 2 meses, 3 meses, se não for uma locação por temporada, né? E quando você pensa em anos, quando você pensa em 1, 2, 3 anos, com a inflação muito alta, é impossível regular isso, porque se você estabiliza o valor dos aluguéis por 1 ano, como é aqui no Brasil, os índices são aplicados a cada 12 meses, né, a cada aniversário do contrato, você prejudica o locador se você tiver inflação alta, porque com 3, 4 meses o aluguel já estaria defasado. E depois, na hora do reajuste, aquilo torna impossível para o inquilino 1 ano de inflação alta de uma vez só no aluguel.
Então, em qualquer lugar que seja, aqui na Argentina, em qualquer lugar do mundo, locação é incompatível, é insustentável com aluguel, com inflação alta. Nós vivemos período de inflação alta e assistimos a isso. Os 3 primeiros meses era difícil, depois passava a ser uma vantagem, mas no final das contas, todo mundo em prejuízo. E para a senhora, doutora Jennifer? Olha, eu acredito que um ponto importante que a gente tem que destacar é que a lei, além dela ser realmente completa, a gente tem um entendimento jurisprudencial que está sempre sendo atualizado para beneficiar justamente o inquilino. Por exemplo, aqui no Tribunal do DF, a gente teve recentemente, dia 8, uma decisão dizendo que plataformas digitais que intermediam locação por temporada, elas, com relação ao inquilino, têm uma relação de consumo, justamente para trazer maior benefício para a pessoa que, em tese, está numa situação mais desfavorável. Então, a gente também tem que entender que tudo isso forma um conjunto que é extremamente necessário para a gente ter uma regulamentação. Lá na Argentina, que foi visto também que as pessoas começaram a fazer locações fora da lei, né? Com, por exemplo, locações tipo por aplicativos de temporada, pagamento em dólar. Isso pode acontecer aqui no Brasil também, doutor Gabriel? Sérgio, aqui também, com certeza. Isso que a doutora Jennifer colocou, assim, para mim tem uma importância fundamental. Se a gente pega a lei de locações, ela é de 91. Isso tem vantagens e desvantagens, né? O fato delas ter tido estabilidade significa que ela foi uma lei bem redigida e assim como a gente percebe, né? Assim, ela foi uma lei que foi amadurecida, especialmente amadurecida pelo judiciário. Então, o judiciário e a própria prática do mercado trouxe ali o que era necessário aprimorar. Então, ela já foi revista algumas vezes sem ser reconstruída por completo. Tudo isso é importante para a gente entender que é uma lei madura e que funcionou para o mercado muito bem. Claro, dentro, como o Dr. Júlio colocou, né, dentro de um patamar onde você está de 91 para cá com uma estabilidade econômica sem inflação. Não é compatível mesmo. Mas a gente tem sim essa estabilidade. Isso é muito diferente da situação da Argentina. Na situação da Argentina, quanto mais dificuldade a lei tem de se adaptar à realidade, mais você abre espaço para criações de poderes paralelos ou criações de autorregulamentação. O judiciário não consegue abarcar todos os movimentos, e até porque a gente sabe que uma das grandes discussões que a gente tem hoje é o acesso ao judiciário, né? Como fomentar isso, como tornar isso mais ágil, mas ao mesmo tempo a gente tem um abarrotamento das varas e dos gabinetes, que também gera uma discussão. Então, à medida que a gente permite que o judiciário atue, o judiciário também vai ficando mais cheio, precisa de mais estrutura, e nessas horas a autorregulamentação das pessoas acontece bastante e é uma coisa comum. Aqui, infelizmente, o que a gente vê? A gente vê que a lei de locações ainda é válida para os aluguéis mais caros. Então, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Quando você pensa em aluguel que começa a ultrapassar um valor mínimo, né? Então, a gente está falando ali um aluguel de R$500, de R$600, o locador considera muitas vezes que vale a pena ele agir pelas próprias forças e retomar o imóvel e não usar o judiciário, porque o judiciário fica caro para ele. O tempo fica caro, o valor fica caro. Então, se o aluguel é mais caro, a opção de usar o judiciário, isso é uma consideração que acaba se tornando uma solução mais válida. Então, ainda continua tendo muitos abusos na área de locações, nas favelas, aluguéis que são de subunidades, aluguéis coletivos, né, as locações coletivas. Enfim, a gente ainda tem isso, especialmente nos aluguéis baratos. Doutor, pois não, doutora, pois não. A fala do doutor Gabriel com relação a reaver o imóvel, né? A gente passou por uma reforma na lei do inquilinato em 2009, justamente para a gente tentar simplificar todo esse procedimento no judiciário para uma ação de despejo. Antes durava
15 meses para a gente conseguir reaver o imóvel, a gente conseguiu simplificar para 6 meses. Porém, hoje em dia, ainda que a gente perceba um prazo menor, ainda assim, dependendo da situação, talvez para a pessoa não compense acionar o judiciário por conta dessa demora. Então, são vários pontos que a gente realmente tem que prestar atenção, até que ponto a lei se torna efetiva, o entendimento jurisprudencial realmente é eficaz na realidade. Doutor Júlio, assim como lá na Argentina, é possível o brasileiro querer cobrar o aluguel dele em dólar? A lei proíbe expressamente, sabe? O aluguel tem que ser em moeda nacional, tem que ser em real. Porém, Sérgio, a gente já tem jurisprudência no sentido de quando o locatário é estrangeiro, é de um organismo internacional, é de uma embaixada, é um estrangeiro no Brasil, como essa moeda é comum para ele, o judiciário tem aceitado os contratos combinados em moeda estrangeira, porém, é preciso que haja a conversão para que haja uma condenação. Então, o judiciário vai tratar como real, mas vai converter nas respectivas datas. Mas está aceitando a contratação do aluguel em dólar nesses casos específicos. Não vai ter a mesma análise entre dois nacionais, entre dois brasileiros. Doutora Jennifer, tivemos agora a chegada aí da tecnologia, aplicativos de locação, e o nosso ouvinte, né, inquilino, a nossa lei acompanhou já essa chegada desses aplicativos? A gente tem muito mais força por conta da jurisprudência. A lei ela continua a mesma coisa, a gente tem entendimento jurisprudencial que tenta trazer todas essas mudanças sociais para a gente ter um amparo legal, como, por exemplo, que eu citei há pouco, decisões daqui do DF, Tribunal de São Paulo, Rio de Janeiro, tratando de locações por temporada, onde a gente consegue fazer tudo por aplicativo e até onde a gente tem a segurança do direito do inquilino. Então, de fato, a gente tem todo esse avanço tecnológico que, aos poucos, a Justiça tem apreciando, tem realmente se debruçado sobre tudo isso. Então, acaba que a gente consegue ter essa segurança maior. Doutor Gabriel, e para o senhor, a chegada desses aplicativos de locação, tivemos uma grande resistência, temos advogados que comentam conosco, que trouxe muita insegurança jurídica. Qual é a sua opinião? Não, tem uma insegurança jurídica, sim, que é difícil lidar com esses avanços, né? Como a gente tem falado aqui, que a lei ela é de 91, um período 30 anos atrás, é difícil você prever todo esse avanço tecnológico. Até, assim, é tão interessante isso, Sérgio, porque a lei de locações, por exemplo, dá um exemplo claro aqui, ela estabelece como uma espécie de marco temporal para locação residencial de 2 anos e meio. Então, contratos superiores a 30 meses segue uma regulamentação, contratos inferiores a 30 meses segue uma outra regulamentação. Isso para locação residencial, né? E quando a gente fala isso para os corretores hoje em dia, eles se assustam. Porque eles falam assim, 30 meses, 2 anos e meio, o aluguel de 30 meses ficou difícil no mercado. Porque hoje em dia, o aluguel de 12 meses, a pessoa não sabe o que ela vai fazer daqui a um ano. Ela não sabe como ela vai estar daqui a um ano. Às vezes ela vai sair da cidade, ela vai querer mudar em outro lugar. Então, o mercado quer aluguéis menores. A mesma coisa em relação aos aplicativos. Os aplicativos trazem uma agilidade na negociação, na relação, na troca, mas é preciso que as partes tenham um bom arcabouço jurídico, porque a lei não está adaptada para esses aplicativos. O judiciário se esforça em fazer uma boa regulamentação, né? Assim, se esforça em fazer uma atualização da lei, mas a verdade é que a gente ainda tem desafios gigantescos. Há um tempo atrás, o Airbnb foi proibido, assim, então, ou seja, antigamente que você tinha uma clara definição do que era comercial e do que era residencial. Na lei isso é bem definido, né? Você tem a lei para locação residencial e você tem a lei para locação não residencial. E hoje você tem dentro da sua casa, você resolveu fazer um comércio, você resolveu colocar aquela casa para locação, uma locação de temporada, você está fazendo ali uma hospedagem naquele imóvel, ou seja, uma atividade não residencial, ou até mesmo tem um outro desafio, você resolveu fazer o que eles chamam de um restaurante interno, né? Um restaurante indoor, que é a ideia de você colocar a sua casa,
como uma espécie de cozinha para fornecer alimentos via aplicativo. Então você não vai receber ninguém, você pegou aquele imóvel que era residencial e converteu ele num comercial. Isso é válido? Isso pode? O judiciário tem achado dificuldade nisso. Um tempo atrás o STJ falou, olha, se o condomínio diz que não pode Airbnb, não pode Airbnb, ponto. Então essa regulamentação está sendo atualizada pelo judiciário, com alguma dificuldade. O senhor falou aí dessas cozinhas, né? São as chamadas dark kitchens, né? Em que a pessoa vai e monta só uma cozinha para fornecer comida por aplicativo e a vizinhança reclama muito, né? Principalmente da gordura, da poluição do local, da movimentação de motoboys. E o senhor, como acompanha esse avanço da tecnologia, doutor Júlio? Os aplicativos tomando o papel das imobiliárias convencionais? Eu acho que há um atraso, sim, na regulamentação para isso. Mas, por outro lado, pela experiência eu vejo que dá menos problema do que a locação normal, convencional. Também pelo fato de ser uma temporada, né? É uma estada que as pessoas vivenciam os problemas, vivenciam as dificuldades naquela locação, mas sabe que dali a 1 dia, 2 dias, 3 dias isso acabou. Isso por uma locação de temporada, né? Mas e esses aplicativos que viraram imobiliárias? Eles fogem realmente à regulamentação e eles se utilizam do corretor de imóveis para fazer aquela parte que o aplicativo não faz, sabe? Então, por exemplo, na visita a um imóvel, é necessário que um corretor vá lá, abra a porta do imóvel, mostre e garanta que aquele imóvel não vai ser invadido por um usuário, por exemplo, né? Então, o corretor continua atuando, ele tem ali um comissionamento que ainda não está o que o mercado considera ideal. E todo mundo está assustado com aonde eles podem chegar, né? Porque se isso se multiplica, a tendência hoje é que a tecnologia realmente se sobreponha. Mas ainda há o que eles avançarem também para serem vistos como completos, sabe? Tem partes da locação que acaba que tem que ter uma análise realmente. Por exemplo, analisar se um defeito num cano que está vazando é responsabilidade de um locador ou do locatário, o aplicativo não vai fazer, nem que se tirasse foto e mandasse para a plataforma, sabe? Depois também, na vistoria final, analisar se aquele dano tem mesmo que ser reparado pelo inquilino ou pelo locador, é outra dificuldade que ainda está exigindo a pessoa do profissional mesmo, né? Veja que nem locador nem locatário conseguem, na maioria das vezes, identificar de quem é a responsabilidade. Acaba tendo que ir lá um corretor ou um advogado para poder sanar essa dificuldade. E tudo isso representa financeiramente, né? A devolução de um imóvel, uma pintura, tem um valor significativo. O conserto do imóvel, se isso envolve uma parte mais complicada, uma infiltração, um telhado, isso assume valores significativos que não dá simplesmente para o aplicativo, para a plataforma desconsiderar. E o aplicativo ele está sujeito a qual regra, qual lei? Código de Defesa do Consumidor, Lei do Inquilinato? A base é a Lei do Inquilinato. Mas, como a doutora Jennifer já disse, agora nós alcançamos recentemente essa conquista de que os aplicativos também estarão sujeitos à relação de consumo, né, a lei que protege o consumidor perante o locatário. Sérgio, complementando a fala dos autores, tudo que é novo gera um desafio para a justiça, especialmente. Então, por exemplo, quando a gente pensa em condomínio proibindo locação por temporada, a gente entra no confronto entre qual é o direito, qual é o melhor direito. Se é o direito à propriedade da pessoa que tem aquele imóvel e quer fazer uso dele da forma que quiser, ou a gente tem a questão do condomínio fazer essa proibição. Então, a justiça ela vem tentando de fato solucionar isso, mas com muita dificuldade, porque a gente é tudo muito novo, né? A gente não consegue realmente saber até que ponto a gente tem os limites dos direitos das pessoas. Então, é algo muito importante para a gente poder apreciar tudo isso. O senhor já foi chamado para resolver algum problema assim? Algum amigo falou, doutor, eu acabei alocando a minha casa por aplicativo, estou tendo um problema, me ajuda aí? Sim. Conta a história para gente. Na verdade, a situação foi uma situação mais complicada que essa. A pessoa fez uma locação por aplicativo, mas o proprietário como o locatário? Não, o que aconteceu? O proprietário foi acionado por um vizinho. Essa pessoa deixava a chave na portaria do prédio,
por aplicativo, houve uma necessidade, houve um contato, a pessoa foi até a portaria do prédio e utilizou-se do imóvel vazio para poder roubar o apartamento do lado. Então, como não tinha tido nenhum corretor que acompanhou a situação, e aí esse proprietário foi surpreendido pela situação, né? Quebrou a parede? Não. O que ele fez? Ele aproveitava... Uma sacada? Eu não quero aqui dar uma... Sim, ensinar alguém, né? alguém como fazer, né? Exatamente. Sim. Ensinar o golpe, mas basicamente ele fez isso. Ele entrou dentro do imóvel, né? E aí, com o imóvel... lá dentro do imóvel, ele foi até a porta vizinha, tocou várias vezes a campainha, esperando, aí voltava para o imóvel. Sim. E aí esperava que a pessoa tivesse lá ou não. E aí ele foi e teve a oportunidade de abrir, enfim, entrou dentro do imóvel. Porque na verdade, ele utilizou-se do aplicativo para ter acesso ao condomínio. Sim. Né? Como o imóvel estava vazio, ele... Então, assim, tudo isso são situações complicadas e delicadas. O corretor, eu gosto de colocar isso aí, pontuar isso aí, que para mim é bem importante. A relação de corretor é bem similar à relação do advogado. Ela é uma relação de confiança. Ela é uma relação de que você, cada vez mais, antigamente era o corretor que tinha mais acesso a imóveis, era o que tinha mais sucesso. Hoje é o corretor mais técnico, que tem mais conhecimento, que está mais estudado, porque o acesso ao imóvel, hoje em dia, com a internet, você consegue difundir. Você consegue divulgar o imóvel sozinho. Mas conhecer aquele imóvel, conhecer a realidade, estar disposto a participar junto, é bem similar à situação do advogado. Hoje você tem acesso ao conhecimento jurídico, né, com uma certa facilidade. Você busca na internet. Então você não precisa ter aquela pessoa que vai conhecer o processo, o caso. Você tem que ter uma pessoa que seja especialista e você tem que ter uma pessoa que vai te acompanhar no processo do teu processo, né? O corretor é a mesma situação. Então, o corretor que conhece bem aquele condomínio, que conhece bem o imóvel, que entende os vícios, e isso traz para a jurisprudência uma dificuldade também, que eu vou responsabilizar o corretor quando aquele imóvel tem vícios, né? A jurisprudência tem se debruçado algumas vezes com dificuldade sobre esse assunto. O imóvel tem uma infiltração. O corretor é responsável? Ele foi só um mero intermediador da locação? Foi um mero intermediador daquela administração? Eu posso responsabilizar ele por não conhecer aquele vício do imóvel? Se a gente pegar a essência desses entendimentos, talvez a gente fuja para não responsabilizar. Porque, veja bem, quando as partes entram numa negociação de compra e venda e a venda não se perfaz por culpa de alguma das partes, a comissão está lá. Né? Então, quando a gente vai analisar algumas situações semelhantes, a gente vê que talvez a gente vá realmente para a parte que não responsabiliza. Né? Até porque se for responsabilizar em todo momento, a gente teria que controle sobre isso. Né? Talvez viraria realmente uma bagunça, enfim, querendo sempre responsabilizar o corretor e não daria muito certo. Doutor Júlio, e a responsabilidade do corretor, então? Como é que fica, de acordo com a sua opinião? Fica limitado ao que o Código Civil estabelece, sabe? O corretor é responsável por intermediar essa relação, né, entre interessado, comprador e locatário, e vendedor e locador, e ele tem a responsabilidade de informar voluntariamente as partes os riscos do negócio. A responsabilidade dele vai até aí. Né? Agora, o quanto o corretor tem habilitação profissional e formação para identificar os vícios do negócio. Então, como a gente sabe que é limitado ao corretor a transação imobiliária, diferente do advogado, por exemplo, que tem que entender do direito que está envolvido ali, da lei que está envolvida ali, ao corretor a gente deve entender que informar sobre os riscos do negócio está limitado àquilo que é a intermediação, aquilo que é a apresentação do imóvel, a apresentação das partes, a negociação, sabe? Mas aquilo que é jurídico, aquilo que é mais técnico, né, doutor Gabriel, alcança já a esfera do advogado. Não pode ser exigido do corretor que ele saiba, por exemplo, identificar a dificuldade, as questões ou os problemas
de uma venda que está relacionada a um inventário, que está relacionada a uma herança, enfim. A gente tem que entender que informar os riscos do negócio se limita à intermediação em si, e não à técnica jurídica. Estamos falando sobre a lei do inquilinato aqui na Rádio Justiça. Se você chegou agora, estamos tratando desse assunto com os nossos convidados, doutora Jennifer Moretti, doutor Júlio Della Moura e também doutor Gabriel Chavegatti. Você pode nos acompanhar com imagens também lá no YouTube Rádio e TV Justiça. Doutor Gabriel, um dos pontos importantes que nós vemos sempre nessa questão da locação é o ponto do reajuste dos aluguéis. E ficam aquelas perguntas sobre as locações mais antigas. O que o senhor pode dizer para o nosso ouvinte sobre o que diz a lei sobre essas locações mais antigas? Porque o proprietário fica preocupado que está defasado. E quem está lá já está acostumado a pagar aquele pouco de aluguel, aquele valor. E agora? A lei de locações ela define com alguma liberdade, né? Então ela permite que os locadores e locatários estabeleçam entre si qual vai ser o índice utilizado para reajuste do aluguel. O que ela proíbe, como o doutor Júlio já colocou, é que esse reajuste se dê antes de um ano. Então, a lei, não é nem a lei de locações, é a lei do plano real, né, que proíbe que reajustes contínuos se deem antes de um ano, exatamente para evitar uma inflação muito grande. Então, no aniversário do contrato, eu posso definir, como locatário, como locador, posso definir qual vai ser o índice que a gente vai utilizar. Então, você pode escolher livremente entre diversos índices que refletem a locação. O mais utilizado de fato, o GPM, né, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, que é produzido pela FGV. Mas a gente já teve muitos problemas com o IGPM. Problemas assim, há pouco menos de 3 anos, a gente já teve tanto o IGPM batendo 17%, como a gente está tendo a situação que a gente está tendo agora, que é o IGPM batendo negativos 10%. E isso não está refletindo diretamente o que está acontecendo com a inflação no país, né? Então, enquanto você tem o IPCA, que é um índice inflacionário também, tá descolado ao IGPM. A FGV tentou trazer um índice novo, mas que ainda não pegou, que é o IVAR, que é o Índice de Variação do Aluguel Residencial. Ainda não pegou. Mas o que a gente pode dizer? Assim, esse momento da contratação ele é fundamental para as partes definirem. Depois disso, o locatário e o locador só vão poder rever esse índice inflacionário ou rever a locação para colocar em preço de mercado depois de 3 anos de locação seguida. Então, se está defasado, chegou a 2 anos, está defasado o aluguel ou o locatário pensa que está muito alto, está acima do mercado, ele tem que esperar mais um ano, quando com 3 anos ele tem direito a uma ação específica, uma ação revisional do aluguel para poder colocar a preço de mercado. Isso então não pode ser feito antes, doutor Júlio? Não pode, eu acho que não precisa. Sabe, para o patamar de inflação que a gente enfrenta, 3 anos é um tempo realmente de equilíbrio, porque por mais que você tenha, por exemplo, um ano de mais inflação, no outro ano isso pode se equilibrar. Então, menos de 3 anos, isso ia sobrecarregar o judiciário com ação revisional de aluguel, porque assim, a gente sabe que todo mundo que paga acha caro, todo mundo que recebe acha barato, né? Então, se vai estar descolado ou não no mercado, vai ter sempre alguém achando que está caro ou que está barato e vai tentar se socorrer do judiciário para fazer revisional de aluguel. E, doutora Jennifer, acredito que aí entra o advogado para tentar acalmar todo mundo, ser o psicólogo da situação? A gente sempre tem, né, um pouco de psicologia no nosso exercício. Um ponto importante aqui que a gente está abordando é sobre justamente os efeitos da nossa inflação. Se a gente for olhar em dados, por exemplo, de 2022 a 2023, a gente teve um aumento de 16% do valor do aluguel. Aqui em Brasília, por exemplo, o metro quadrado está mais de 12,24% para ser mais exato. Goiânia é a região mais cara. Então, a gente vê um movimento onde as pessoas preferem ir para o aluguel, se aumenta a demanda e a oferta diminui. Então, a gente consegue ter um aumento desse preço, desse aluguel. Tudo isso em decorrência justamente desses movimentos sociais que a gente tem, questão de índice, questão de o que as pessoas estão mais dispostas a praticar hoje no mercado imobiliário. Doutor Gabriel Chavegatti, estamos falando aqui bastante sobre a locação residencial. A comercial tem outras regras? Tem regras um pouquinho diferentes.
a lei faz algumas exceções porque ela tenta proteger mais essa ideia da moradia. Então, quando a gente pensa na possibilidade na possibilidade das partes atuarem para poder se definir em contrato, a locação residencial ela é um pouquinho mais bloqueada. Então, se eu tenho um contrato acima de 30 meses, eu vou ter regras específicas para atuar, para eu poder retirar aquele inquilino do imóvel. Se eu tenho um contrato menor do que 30 meses, eu tenho também regras específicas. Aí entra aquele caso que é muito famoso, né? Que é o caso de uso próprio ou uso para descendente ou ascendente direto. Mas a locação comercial, ela funciona com regras mais próprias. Então, a lei permite que as partes se combinem melhor. Para você ter uma ideia, enquanto a lei se preocupa com o residencial para bloquear que o locador retire do imóvel, ela vai se preocupar com o inquilino comercial para permitir que ele prossiga no imóvel. Então, ela traz uma ação própria que, com 5 anos de locação, onde ele tenha estabelecido 3 anos de comércio, para que ele para que ele possa renovar o aluguel por mais 5 anos. Né? Então, é uma regulamentação que tenta proteger o ponto comercial, tenta proteger aquela formação de comércio, enquanto no caso do inquilino residencial, você tem uma regulamentação que busca especificamente proteger a moradia. Ou seja, ele quer que as pessoas tenham capacidade de pagar. Do outro lado, ele quer que aquele negócio que deu certo não seja retirado e retomado pelo proprietário que vai abrir um negócio dele. Doutor Júlio. E perceba que até os prazos de referência, doutor Gabriel, são equivalentes, são compatíveis com o formato, né? Residencial, 30 meses. Ninguém, em geral, quando se pensa em residência, se pensa mais ou menos nesse prazo mesmo. A gente não pensa em morar muito mais tempo que isso, a gente não quer morar muito mais tempo que isso num lugar, quer avançar, né? E enquanto negócio, enquanto comércio, 5 anos também é o tempo para um negócio se fixar, para um negócio se estabelecer. Então, esses marcos que não são... A lei não diz expressamente a função desses marcos. Isso é uma referência que a gente tem por entender o porquê desses prazos. Mas eles são muito compatíveis, realmente. Eu considero que o legislador foi até muito mais avançado, muito mais entendido do que o microempreendedor no Brasil, sabe? Porque o que é mais comum a gente ver é todo mundo que vai montar um negócio ou expandir um negócio, fazer a locação do imóvel comercial por 12 meses, 15 meses, 18 meses, ele fica com medo da multa, ele já começa com medo do negócio não dar certo e ele ter que pagar uma multa referente a 5 anos proporcionais, aí ele faz de 12. Só que quando ele faz de 12, ele elimina o direito dele de permanecer depois de 12. Ele só vai permanecer se o locador quiser e no aluguel que o locador quiser. Ele tem a proteção da lei para a permanência do patrimônio que ele formou, do patrimônio incorpóreo que ele formou naquele imóvel, né, vamos chamar do ponto comercial, do fundo de comércio que ele formou ali naquele imóvel. Quando ele tem consciência disso, quando ele já começa o negócio sabendo, acreditando que vai dar certo, e aí ele acredita e fala, 5 anos no mínimo. Não estou começando negócio aqui para 1 ano, não. E aí, quando dá 5 anos, realmente a lei estabelece, com 5 anos, você tem direito a renovar a sua locação, independente da vontade do locador. Uhum. É claro que o locador também existem as ressalvas, né? Não é tão direto assim, eu estou simplificando aqui. Mas o inquilino tem o direito de renovar quando ele alcança o prazo de 5 anos de locação, estando os 3 últimos anos na mesma atividade. Ou seja, é presumido que ele formou realmente um ponto, que o negócio dele está realmente sobrevivendo, está atendendo a sociedade naquilo que ele fornece. Então ele ganha esse direito de renovar. Quando ele chega sem consciência para empreender, sem conhecimento, sem assessoria jurídica preventiva, puxando a sardinha para o meu lado, então ele faz contratos de menos de 5 anos, apostando na economia da multa. Doutora Jennifer, locação comercial, o que a senhora também pode dizer sobre prazos, medos, garantias do proprietário do imóvel ou de quem loca? A gente
tem uma diferenciação entre realmente locação residencial e locação não residencial, né? A lei não fala de locação comercial, a gente acaba atribuindo por ser mais fácil. De fato, a gente, por exemplo, tem o direito à renovação, um direito que não assiste às locações residenciais. O ponto comercial que o doutor levantou aqui é tão bem preservado pela lei que, inclusive, se o inquilino sair de lá, o proprietário não pode abrir um ponto idêntico com a mesma atividade comercial no mesmo lugar, justamente para a gente não ter esse prejuízo ao inquilino. Então, de fato, a gente tem uma proteção muito bem específica para as pessoas jurídicas, para as pessoas que realmente vão ter uma locação comercial. Poder não pode, mas quem saiu vai lá e vê se o proprietário abriu um ponto com a mesma finalidade. Se ele queria renovar e o locador não concordou, então o locador não pode movimentar ali a mesma atividade que o inquilino. Mas se ele saiu porque quis, então o locador fica aberto realmente a utilizar o imóvel. O que a lei tenta evitar aí, não é, doutora Jennifer, é esse abuso do locador deixar que o inquilino forme o ponto para depois pedir o imóvel e montar um negócio semelhante. E é interessante também que o STJ já tem um entendimento bem consolidado, porque esse direito à renovação por igual período daquele contrato tem uma limitação. Então, sei lá, eu fiz um contrato de 10 anos. Não, a jurisprudência limita a 5 anos para você poder renovar. Então, você pode renovar desde que você observe o limite de 5 anos. Então, tudo é muito equilibrado quando a gente fala em termos de locação. Perceba aí, nesse equilíbrio, doutora Jennifer, que aqui foi um caso em que a lei preservou um direito do proprietário, né? Porque senão a locação seria ad eterna, né? Exatamente. Se ele pode renovar a cada 5 anos e a cada 5 anos ele está lá, ele iria renovando eternamente a locação. Perfeito. Eu fiquei só curioso quanto a essa renovação, doutor Gabriel, até responde para mim. Passou 5 anos, o proprietário ele é obrigado a concordar com a renovação? Pode-se estudar outros valores, outras condições? Ele é uma proteção ao ponto comercial, como o doutor Júlio está colocando, o doutor Jennifer também. O que eu tenho aqui? Eu tenho um contrato onde a pessoa ficou, ou um contrato escrito de 5 anos, ou ela já está no ponto comercial há 5 anos, estabelecendo o mesmo comércio há 3. Eu preciso, antes do contrato acabar, 6 meses antes, até 6 meses antes, eu preciso entrar entre 1 ano e 6 meses. Eu entro com uma ação, que é uma ação obrigatória de renovação de contrato. O juiz vai receber a ação e vai perceber se estão ali, né, compatíveis aquela situação. Então, ele tem 6 meses, a lei coloca um prazo de 6 meses antes, para dar tempo do locador responder e dizer, olha, esse caso é um caso onde eu não tenho como renovar. Eventualmente, os planos do locador podem ser completamente diferentes daquilo. Ele quer construir, renovar, refazer um novo imóvel, e aí aquela locação já não mais se adequa, e aí ele não pode ser obrigado. Mas se por acaso é um imóvel que é para investimento, que ele não vai utilizar, sim, o locador, nesse caso, ele vai ser obrigado a renovar o contrato por mais tempo. Isso é uma proteção, é muito comum a gente ver numa locação comercial aquela faixa passo-ponto. O que é o passo-ponto? O passo-ponto ele está transmitindo o ponto comercial que ele cultivou. Então a pessoa abriu lá o pet shop dele. Ele está passando a sensação das pessoas, ou a percepção das pessoas à volta dele, de que ali tem um pet shop, de que aquele pet shop é consolidado, de que aquele pet shop está num local, e a pessoa vai pagar um valor para aquele valor imaterial de que aquele local funciona um pet shop. Isso é uma percepção. Qual o valor disso? É sempre uma definição de mercado. Mas quando o imóvel é alugado, esse passo-ponto muitas vezes significa uma irregularidade. Porque eu preciso que o locador também aceite aquele novo inquilino. Então, se eu comprar o ponto comercial, eu preciso, antes de fazer essa compra, estabelecer com o locador do imóvel que ele vai me aceitar como locatário. Que é um novo contrato. É um novo contrato, é uma nova pessoa. O locador não é obrigado, especialmente se ele sabe que o ponto foi passado para uma outra pessoa, ele tem um prazo específico em lei para denunciar aquele contrato. Então, eu comprei o ponto comercial. O locador fala, olha, eu não aluguei para você. Eu aluguei para o fulano, para quem eu já tinha analisado um cadastro, conhecia. Agora, eu não sou obrigado a te aceitar como locatário. Então, essa percepção de que o ponto comercial ele é vendível, ele é, de fato, transmitível,
ela depende de uma aceitação do locador. No caso, a lei tenta fazer uma proteção para que esse ponto comercial seja aceito pelo locador. Então, quando o locador ele se manteve, eu não posso transmitir para outra pessoa, eu não posso utilizar o mesmo ponto. Eu tenho que aceitar que aquela locação vai permanecer. E aí o juiz vai chamar um perito para poder definir o valor de mercado daquele aluguel e aí estabelecer qual que é o razoável. E deve ter aquela situação, pois não, doutor Júlio? Vejo que mais uma vez a lei aqui alcançou a proteção do locador, quando ela diz, olha, apesar de você ser obrigado a continuar a locação por mais 5 anos, o valor do aluguel vai ser o valor de mercado. Ou seja, é o mesmo valor que você alugaria para qualquer outro. E aquela situação da pessoa que tem um imóvel alugado, né, o locatário do imóvel comercial, passa o ponto e fala, não vou pagar a multa porque eu já arrumei outro inquilino para você. Acontece também? Acontece com frequência. Aliás, é quase que uma tentativa de muitos, né? Para tentar escapar da multa rescisória, de ter que fazer uma vistoria. Muitas vezes ele mudou muito o imóvel, né? Ele tenta escapar de uma vistoria final, assim, né? Também. E aí não é bem assim. O contrato que foi firmado com esse inquilino primeiro, ele tem que ser cumprido, tem que ser levado a cabo, tem que ser levado até o final, né? É claro que o locador pode sim receber as informações daquele novo inquilino, daquele propenso novo inquilino, né, aquele interessado em continuar o comércio, e analisar se ele entender que é um bom cadastro para ele, então ele pode sim abrir mão de multa, abrir mão de vistoria, porque o outro está continuando a partir dali, não houve um prejuízo com a rescisão do contrato, né? Doutor Júlio, rapidinho, o senhor também é especialista nessas locações para as torres e telecomunicações, né, torres de celular, qualquer coisa desse tipo. É um outro mercado, é uma outra lei ou também funciona a lei do inquilinato? Funciona da mesma forma na lei do inquilinato. Tem esferas do legislativo tentando alcançar um novo regramento, municípios tentaram estabelecer leis, mas... Para autorizar ou não, né? Mas essa competência é do legislativo federal, então tem que aguardar o Congresso e estabelecer alguma forma diferente. E eu acredito que, assim, até hoje, por mais que a relação esteja diferente, distinta do normal, né? Porque normalmente são aluguéis de espaços no telhado, então não são áreas privativas, não são áreas úteis, né? Então é diferente. Mas não é uma relação conflituosa a ponto de gerar uma necessidade urgente. As operadoras têm lidado com isso, os síndicos também de prédios, os proprietários de imóveis também têm lidado com isso de uma forma salutar. É preciso ter consciência do valor do aluguel, é preciso conhecer o valor do aluguel. E normalmente os profissionais do mercado que estão acostumados a avaliar o imóvel tipo apartamento, casa, sala, loja, terreno, não está preparado para avaliar uma área de 2 a 100 metros num telhado, né? Então há essa dificuldade. E aí os locadores, né, que são os donos dessas áreas, eles acabam aceitando o valor que as operadoras vão impondo, né? E são contratos de longa duração? Cada vez mais longos, né? As operadoras têm alcançado 30 anos de contrato, né? E o reajuste, como é que funciona? Anualmente, com o índice estabelecido e como o Gabriel bem salientou, as ações revisionais de aluguel a cada 3 anos, que aí se houver uma defasagem, se ficar muito mais caro ou muito mais barato do que o que deveria ser, a parte prejudicada pode mover a ação revisional e a perícia vai constatar qual é o valor para aquele aluguel, o valor de mercado para aquele aluguel. Eu imagino uma deliberação sobre vamos fazer a locação do nosso teto aqui do prédio para uma empresa de telefonia, vamos abater o condomínio. Quais os cuidados, doutor, que você pode orientar o síndico e também as pessoas que estão interessadas nessa renda extra do condomínio, doutor Júlio? Realmente não é tão simples quanto deixar uma empresa de telefonia subir no seu telhado e instalar lá alguma coisa, sabe? Eles estão preparados para fazer isso de forma muito rápida. O síndico é que tem que tomar realmente os cuidados. Primeiro, o da regulamentação dentro do condomínio, né? Isso não pode ser autorizado simplesmente pelo síndico, pela administração. Tem que ser realmente aprovado em assembleia para que essa área do condomínio, que é comum, né, possa ser utilizada com essa finalidade. Depois vem as questões técnicas, né? Quando você tem uma
uma estrutura férrea, uma estrutura pesada, uma estrutura que qualquer queda é um comprometimento significativo. Então você tem que ter ali uma responsabilidade técnica, você tem que ter um corpo de engenharia, né? Você tem que adequar todo o seu sistema de para-raios. E o que eu recomendo nesse caso é não deixar isso por conta exclusiva do engenheiro, da operadora. Eles vão fazer isso, porque eles sabem a responsabilidade que está envolvido nisso. Mas a parte a isso também tem a quebra de telhas, o deslocamento de rufos e calhas, o deslocamento de fios que já estão no prédio, né, de televisão, de telefonia. Então é preciso que o condomínio também tenha o seu responsável técnico ali acompanhando isso para certificar para todos os condôminos que aquela operação foi segura, né? E aí ele passa a dorme tranquilo, com a segurança de ter aquela instalação ali mesmo nos dias de chuva mais fortes, né? Pensou? Raios? E recebendo aquela receita que é sempre bem-vinda para o condomínio. O que mais estimula o condomínio é a receita. Sim. Que chega para o condomínio e o efeito dessa receita é realmente pagar taxas ordinárias ou extraordinárias e reduzir o custo para o condomínio. Voltando à locação residencial, doutora Jennifer, o consumidor, quer dizer, o locatário, ele tem aquele direito de arrependimento também quando faz uma compra pela internet? Entrou no imóvel, ai meu Deus, não é isso que eu queria. Então, quando a gente fala, por exemplo, e dando um passo para trás, com relação às plataformas digitais, como a gente tem uma relação de consumo já realmente reconhecida pela jurisprudência, a gente também consegue compreender que o direito ao arrependimento também prevalece nesse tipo de situação. Pelo aplicativo. Pelo aplicativo. E pelas imobiliárias convencionais? Pelas imobiliárias, não. Que situação, né, doutor Gabriel? Não é uma situação fácil, não, mas é assim, não é incomum de acontecer. A pessoa, ela, por motivos variados, ela aluga um imóvel e aí assina o contrato, chega até a assinar o contrato, dias depois ela percebe que não era aquilo que ela queria e ela não tem esse direito de arrependimento. Em tese, ela deveria ter, junto com a imobiliária, né, visitado o imóvel, verificado tudo aquilo que era necessário. Visitar em outros horários para ver se tem barulho à noite. Visitar em outros horários, convivência com vizinhos, relação com os síndicos, conversar com os vizinhos é importante. Tem muitos cuidados onde a pessoa... E é sempre complicado isso porque o negócio tem um timing, ele tem um tempo próprio. Então, é normal que as pessoas queiram se avançar para poder garantir o negócio. Mas é muito importante que o locatário, antes de alugar, que ele verifique todas as condições do imóvel, abra torneiras, verifique condições de luz, faça a análise, leve, se possível, um amigo que consiga verificar a parte de engenharia do imóvel, analisar tudo isso, localidade, segurança, barulho, relações condominiais, se o condomínio aceita pet ou não, antes dele assinar o contrato de locação. Após assinar o contrato de locação, ele não tem o direito de arrependimento, porque não foi uma compra online, não tem uma relação, né? Não foi ele visitou o imóvel, ele presenciou. Em tese, até nem é uma relação consumidora. Ela só passa a ser relação com o consumerista quando você tem uma atuação do corretor que atua com uma prestação de serviço. E a importância também do contrato, né? Da gente ter uma boa leitura do contrato, porque geralmente tem cláusula de vistoria, que ele vistoriou o imóvel e tudo mais. Então, ficar bastante atento a isso para não assinar nada sem saber. O senhor falou sobre pet, condomínio que impede pet. É possível ainda os condomínios impedirem pets? Sim, é possível ainda o condomínio impedir pet. É uma regulamentação própria. O que o STJ tem flexibilizado naquelas regulamentações de proibição de pet, onde você tem uma irrazoabilidade. Então, se por acaso o pet é um porquinho da Índia e não causa problemas de saúde, não causa problemas de segurança para os vizinhos, não causa problemas de insalubridade, não tem porquê o condomínio proibir, não tem razoabilidade nisso. Agora, por outro lado, são cachorros, mesmo os cachorros de pequeno porte, eles fazem barulho e não tem como você proibir ou coibir o barulho depois das 10 horas. O cachorro, você não vai conseguir ter esse controle, a não ser com muito treinamento, né, com treinamento específico, mas enfim, é necessário que o condomínio pode sim
fazer proibições específicas visando essa razoabilidade. O que ele não pode é proibir irracionalmente de uma forma geral. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando. Quero começar agradecendo e as considerações finais dos nossos convidados, que tratamos aqui sobre a lei do inquilinato. Falamos sobre a lei da Argentina que caiu e a população que depende desse tipo de locação está preocupada. E falamos sobre a lei de inquilinato brasileira. Começo agradecendo a doutora Jennifer Moretti, conosco aqui na Rádio Justiça. Doutora Jennifer, obrigado por estar conosco aqui e a sua consideração final. Eu que agradeço o espaço. Obrigada, Sérgio, toda a equipe, os doutores. Muito bom dividir mesa com pessoas brilhantes. Espero que tenhamos agregado até os ouvintes todo esse conteúdo. Doutor Júlio Della Moura, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça, doutor Júlio. Obrigado, Sérgio. Hoje você me contemplou com o brilhantismo desses dois excelentes advogados. Obrigado, foi um prazer. Eu quero ainda um alerta aos ouvintes. Locação, como vocês viram, não é algo tão simples. A lei traz palavras muito claras, mas a interpretação é bem pontual, né? Então é muito importante a contratação preventiva de um advogado para rever os seus contratos, as suas intenções com a locação, para que você tenha uma locação mais tranquilo e possa seguir adiante com tranquilidade, morando ou com o seu comércio, né? Muito obrigado também, doutor Júlio. Doutor Gabriel Chavegatti, obrigado também por estar conosco aqui na Rádio Justiça. É sempre um prazer, Sérgio. É um prazer imenso compartilhar a mesa com esses brilhantes colegas também. Fiquei muito agradecido. E qual a sua consideração final? Eu me associo às palavras do Dr. Júlio. Assim, hoje em dia, conhecimento e acesso a marketing, ao imóvel, a gente tem. Cada vez mais eu vejo pessoas dizendo: eu prefiro contratar direto com o proprietário. E essas palavras sempre me preocupam. Então, valorizar o profissionalismo de corretores que tem essa percepção e essa vivência com o mercado imobiliário, e valorizar também o trabalho dos advogados que conseguem, né, não só resolver os problemas, como o Dr. Júlio está colocando, não é resolver os problemas quando eles já aconteceram, é prevenir a situação de problemas. Muito obrigado aos nossos convidados. E lembrando que essa entrevista vai estar disponível também no YouTube em separado para compartilhar e enviar para quem você quiser.